Sofre com rinite, os espirros não te deixam em paz de jeito nenhum. Então saiba que tem tratamento para essa condição alérgica, né? A imunoterapia. Ela pode garantir mais qualidade de vida. Agora, como é que funciona essa abordagem terapêutica? Eu estou recebendo aqui hoje a pneumologista, a doutora Bruna Zanata, que vai nos ajudar. Bruna, obrigada por ter vindo, viu? Prazer te receber, tá? Tudo bem. A imunoterapia é para rinite alérgica, aquela que eu tenho alergia à poeira, perfume, né? Isso. Mônica, existem os dois tipos de rinite, a não alérgica e a alérgica, e a imunoterapia ela serve para essa, para a alérgica. Então a pessoa que tem alergia, quando tem contato com poeira, ela vê que piora os sintomas nasais, prurido ocular, coça a garganta, tem coriza. Então esse tipo de sintomas é o da rinite. Essa é da alérgica, Isso. Né? Poeira tanto ambiental, em casa ou na rua. Gramíneas também funciona muito para piorar essas situações. Aqui em Uberlândia um tipo específico, no sul é outro, em São Paulo é outro. Então isso aí a gente tem que ter essa abordagem clínica e tem exames para a gente definir qual é o tipo específico que a pessoa está tendo essa reação. Animais também acontece muito, os pelos, né? Principalmente cachorro e gato. Então, é importante essa abordagem clínica para a gente ver o que está acontecendo, o que faz piorar os sintomas da pessoa e aí para a gente pensar se é alérgica ou não alérgica. E aí viu que diagnosticou rinite alérgica, Isso. aí entra a imunoterapia como um dos tratamentos. E as pessoas às vezes não sabem o que é. Isso. Como é, né? Como é feito esse procedimento da imunoterapia? Bom, inicialmente é essa anamnese, né, o exame físico da pessoa, e aí a gente vai para os exames mesmo. Então tem um exame que chama prick test, faz na pele da pessoa e vê se ela tem reação àquele tipo de alérgeno. Então, o alérgeno é a substância que causa alergia na pessoa. Tá. Então, você faz esse exame, o prick test, se ele for positivo, tem alguns outros também laboratoriais que a gente associa a esse e pronto, ele está suscetível à imunoterapia. Então, a imunoterapia é um tratamento que ajuda o organismo a fazer um mecanismo de defesa e tolerância a esses alérgenos. Porque, Mônica, vamos pensar, não é normal a gente ter reação à poeira, porque a poeira está no meio da gente. Há um gato que você tem, então não é normal você ter essa reação. Ao cachorro, à gramínea que está na natureza. Então, o que a imunoterapia faz? Ela ajuda o seu organismo a não ter mais essa sensibilidade. Ela desensibiliza o organismo ao longo do tempo. Então, é um tratamento a longo prazo. A longo prazo. Isso. São feitas sessões, como é que é isso? Ela tem sublingual, tem também injetável. Então, a sublingual, ela tem uma evidência de sucesso muito grande, ela é muito mais fácil, menos efeitos colaterais, então, da minha preferência. Você faz substratos, com mesmo o alérgeno que a pessoa tem alergia, então você faz uma concentração individual, é muito individualizado esse tratamento. Então, assim, não tem como você falar, eu tenho alergia a isso, qual que é que eu tenho que usar? Não. Você tem que fazer o exame para ver o que é adequado para você, muito individualizado e também por causa da sua história clínica. Então, oral, a pessoa toma em casa, tranquilo, não tem efeito colateral adverso importante, sabe? Então, assim, e é muito tolerável e a resposta é excelente. E é com base científica, né? Exatamente. É comprovado cientificamente. Exatamente, totalmente comprovado cientificamente. E aí, para todas as pessoas que foram diagnosticadas com rinite alérgica, a imunoterapia vai ajudar ou não? Algumas pessoas, às vezes, a imunoterapia não vai ser indicada. 95% dos casos das pessoas que têm essa indicação, responde. Tá? Então, é muito... A falha terapêutica, ela é mínima. Então, por isso que ela tem que ser muito bem indicada. Não é para todo mundo. Então, não quer dizer que você tem rinite alérgica que você pode fazer imunoterapia. Então, você tem que ir, ser bem avaliado e ser muito bem indicado para você ter sucesso no tratamento. Você disse que é a longo prazo e depois desse período, claro que os resultados vêm, eu imagino, a cada sessão, né? E aí, depois desse tempo, Bruna, a pessoa está livre daquele incômodo de espirro um atrás do outro, como a Maria Badia contou, a Leandra também contou pra gente?
Olha, Mônica, doença alérgica, né? Ela é genética e a gente não pode ainda falar em cura nela. Nem para rinite alérgica, nem para asma, que também tem a asma alérgica, tem um tipo de asma que é a asma alérgica. Então a gente não pode falar em cura. Mas a remissão da doença, o tempo é muito longo. Se você não faz esse tratamento, você vai ter crises e você tem que ficar usando medicação, corticoides. São medicações sistêmicas que tem todo aquele efeito no corpo, né? Colateral. Então, você vai fazer um tratamento a longo prazo, não adianta esperar que em um mês que você fizer a imunoterapia vai ter resultado, então é no mínimo 6 meses, a gente trata de 2 a 3 anos, e existe essa remissão dos sintomas de até 10, 15 anos. Nossa, esse tempo todo sem. Isso, a pessoa fica sem, entendeu? Sem. Então, não podemos falar ainda em cura, mas também tem gente que não volta mais. Ai. Só que não podemos afirmar que isso vai acontecer, mas pode. Deixa eu trazer algumas perguntas. A Patrícia, que está lá no Pequis assistindo a gente. Patrícia, um beijo para você. Ela sofre há uns 3 anos com sinusite e rinite. Ela diz que não pode com cheiro de nada. Cigarro, perfume, produtos de limpeza. Ela espirra sem parar. O nariz tem a coriza e também entope. E aí ela usa... Até passei o medicamento aqui para a doutora Bruna, aquele medicamento que eu te falei. Ela disse que não pode nem largar. No caso dela, a imunoterapia pode ajudar? Bom, ela tem que ser, no caso, fumaça, cheiro forte, isso fala mais a favor de uma rinite não alérgica. Porém, ela pode ter associação. Se ela tiver aí a reação cruzada, ela pode ter a alérgica com a não alérgica, que pode ajudar. Quando você faz uma imunoterapia de um tipo, ele pode cruzar e acabar ajudando no outro. Então, se ela tiver só de mudança de tempo, de frio para quente, ou no caso dela, cheiro forte, perfume, parece ser não alérgica, né? Então, é por isso que a história clínica é extremamente importante. Mas, igual eu estou te falando, às vezes a gente faz uma avaliação mais profunda e ela vai falar, não, mas também quando eu varro a casa piora. É mesmo, quando eu brinco com o meu cachorro também eu sinto que piora. Pode ter também prurido na pele, erupções. Que é tipo erupções, né? Uma feridinha. Alergias, que acha que não é nada e pode estar associado. Então, por isso que a história clínica e o conjunto é muito importante. É hereditário? Sim, é genético. É genético. É genético. Se os seus antecedentes têm história positiva, o seu risco é maior. Deixa eu trazer mais uma pergunta antes da gente fazer uma pausa. Lá no Jardim Europa, a Marcilene está preocupada com o filho que tem a rinite alérgica, né? E tudo que ela faz não resolve. E aí ele tem 4 anos. Qual que é a sua orientação, né? No caso da imunoterapia, ver resultado melhor em crianças a partir dos 3 anos. Então, no caso dessa criança, ela entraria sim. Porém, a criança também pode estar muito associada às doenças inferiores, respiratórias inferiores também, como a asma. Então, é melhor levá-lo no pneumopediatra para avaliar o quadro dele melhor. Marcilene, depois na notícia aqui pra gente. E não usar medicação por conta própria, porque essas do nariz que são super comuns das pessoas usarem, em vez de, além de não ajudar, atrapalha, Mônica. Um alerta da doutora Bruna Zanata, que é pneumologista, está conosco hoje. A gente está aqui conversando sobre rinite, eu e a Bruna impressionadas aqui com a quantidade de pessoas, vocês que estão aí sofrendo com isso, né? Deixa eu voltar com a Zenaide, ela falou assim: Mônica, eu tenho a rinite alérgica, mas a poeira não me causa alergia. Aí, no caso, é a fumaça, ácaro, perfume e produtos de limpeza. Aí, o tempo frio e seco piora tudo. O que ela pode fazer? Quando ela fala que a poeira não causa alergia nela, causa, porque ela acha que o ácaro causa. Então, a poeira que a gente fala é o ácaro em si. Tá? Então, é um micro-organismo que faz a poeira. Então, não é a poeira em si, é o ácaro que ela tem alergia. Então, a rinite dela deve ser alérgica, sim. O que a gente deve fazer? Então, o ácaro, ele gosta de ambiente escuro e úmido. Então, tem que deixar a casa arejada, deixar a luz solar entrar. Existem capas protetoras, tanto para colchão, travesseiro. Travesseiro, a gente fala que tem que trocar de 1 ano e meio a 2 anos, no máximo, usar o travesseiro, jogar fora, trocar por outro. E limpar a casa sempre com pano úmido, evitar vassoura, que é o que faz a aerodispersão. E
Existem uns acaricidas que você pode colocar na casa também. É tipo um sprayzinho? Tipo nessas casas dos alérgicos, tem na internet também, mas aqui em Uberlândia também tem. Agora, a pessoa fez isso tudo e mesmo assim, a gente estava conversando aqui, na cama pode ter mais de 2 milhões de ácaros, a gente convive no meio do ácaro, não tem como tirar todos os ácaros, eles coabitam com a gente, né, no meio ambiente. Fez isso e não resolveu, é porque ela tem uma hiperresposta ao ácaro, então aí entra a imunoterapia na história. E além da imunoterapia, a gente tem outros tratamentos com medicação também. Isso, aí são as medicações nasais tópicas, existem as sistêmicas, mas como eu disse, isso é para tirar o paciente, a gente não retira ele da crise, mas não faz um tratamento a longo prazo para ele. Tem uma amiga que disse que tem alergia até do ar, ela acha, porque ela troca os lençóis, fronhas, não usa desodorante, né, só usa sem cheiro, e às vezes ela chega a ter crise de falta de ar. Diz que tem dia que deita e acorda com alergia, aí a coceira na garganta, nos olhos, e ela toma corticoide. E o rosto chega até a inchar. A situação dela é bem crítica, né? Sim, ela precisa de ajuda, né, urgente, porque o uso crônico do corticoide pode causar doenças graves. Então, a partir de 3 meses de uso de corticoide, você pode desenvolver uma síndrome que chama Cushing, que é extremamente grave. Então, não pode ficar usando corticoide toda hora. Eu tenho uma alergia aqui, vou tomar um corticoide. Não, o médico tem que ser... No Brasil, o corticoide ele é liberado. Nos outros países, tem que ter receita médica para tomar. Então, assim, deveria ser já aqui, porque ele pode causar muitos danos irreversíveis até para a saúde. Então, no caso dela, também parece ser, porque ela tem uma hiperresposta. Ela faz tudo e não resolve. Né? Então, ela precisa de uma ajuda de especialista aí com urgência. Para melhorar. E agora a falta de ar, quando ela fala, Mônica, já deve ser uma bronquite, né? Porque pode levar a outro problema. Sim, o epitélio é o mesmo, o epitélio respiratório, nariz, desce e vai para o pulmão, né? Alveolar. É porque o nariz é uma proteção que a gente tem, né? Ele impede de entrar essas coiseiras todas. Sim, ele tem, né? Ele tem pelos, então tem que ter a filtração, é um filtro mesmo. Exatamente. Deixa eu trazer aqui, olha, no caso da Marta é o seguinte, todas as vezes que ela vai comer alguma coisa, por exemplo, um prato mais quente, uma comida mais fria, dá coriza e ela morre de vergonha. Isso tem a ver com rinite alérgica? Não, isso não é rinite alérgica, isso já é uma rinite não alérgica, mas também tem tratamento eficiente para isso, tá? Essa coriza que ela tem também é constrangedor, né? Você vai num restaurante, você pede um prato quente e acontece isso. Pois é. E então, tem tratamento eficiente para isso, mas não é a imunoterapia, porque é uma rinite não alérgica. Eu fico pensando assim, às vezes as pessoas não procuram esse tratamento ou não tem uma adesão? Muita gente, sim. Tem gente que a pessoa melhorou ali naquele momento, ela abandona. Né? Então, não entende que é um tratamento de manutenção que você precisa ter para não ter exacerbações, né? Crises. Mas também tem muita falta de informação. A pessoa não sabe, acha que é normal ela viver desse jeito. E não está tendo qualidade de vida. Né? Agora, a Márcia também está com o neto lá no Roosevelt, né? Que também espirra, aí vem tudo aquilo. Coceira no nariz, coceira no céu da boca, né? Pode ser uma rinite alérgica? Pode ser. E aí a gente tem que colher a história dele, ver com o que ele está tendo contato, né, na casa. A Joana, do Bairro Brasil, eu achei interessante trazer isso, até para você nos ajudar. Ela falou, aprendeu a evitar o que causa a alergia. Isso. Não passa perfume, não usa o ar-condicionado e até tomar o gelado, né? Então ela está evitando tudo isso, porque ela já chegou a ficar 3 dias de cama. Pelo jeito, ela tem também a mista, né? Tanto não alérgica quanto alérgica. O ar-condicionado, o problema, ele não tem problema, Mônica. O problema do ar-condicionado é a falta de higiene dele, que tem que ser de 3 em 3 meses, né? Num ambiente domiciliar. Então, na verdade, ele é um filtro, ele ajuda, só que ele tem que estar limpo. Né? Agora, o ar frio demais, quando ele fica muito frio, aí sim, ele pode causar aí essa reação da rinite. Mas o ar condicionado em si não causa. Para a gente fechar, imunoterapia como uma saída para a rinite alérgica. Pode ser oral e injetável. Só para explicar para o pessoal mais uma vez. Sim, e é um tratamento que ele já é totalmente consolidado na medicina,
só que às vezes ele é pouco divulgado e as pessoas deixam de lançar a mão aí dessa ferramenta importante para a melhora da qualidade de vida. Para essa remissão desses sintomas que atrapalham tanto, porque inclusive há afastamento do trabalho. Muito, a pessoa não dorme direito, a criança também falta muito da escola, né? Pode perder até ano por causa disso, tem gente que perde até o emprego por não ter conseguindo descansar corretamente, né? E a doutora Bruna Zanata, pneumologista, essa simpatia, trazendo para a gente a imunoterapia como um caminho. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, muito adorei prazer te receber. estar Vamos aqui, conversar viu? mais. Vamos tá sim. bom? Vamos E a você também que participou Obrigada. junto com a gente, muito obrigada, viu?